E vamos lá ver o que é a força de mola, o que é a lei de Hooke. Então, basicamente, quando eu aplico força em material elástico, pensa o material elástico como sendo qualquer coisa que pode se deformar. Tudo bem? Pode ser um elástico? Pode, mas pode ser uma mola também, tá? Beleza? Ou pode ser uma barra de ferro que você tenta dobrar. Então, a ideia é que a lei de Hooke, a força de mola, ela vale para objetos que se deformam e que naturalmente voltam para o estado original. Então, um carro batendo no outro não pode ser analisado pela lei de Hooke, porque eles vão amassar, mas não vão voltar para o estado original, certo? Mas a molinha que fica na caneta que você fica clicando sem parar, vale, porque ela volta automaticamente para o estado original. Uma bola que você pisa em cima, né, também pode ser considerado isso. Então, basicamente, a lei de Hooke fala que se eu tenho uma molinha, esse é o tamanho original dela, quanto mais força eu fizer, mais ela vai esticar. Então, se eu fizer uma força pequenininha, ela vai esticar um pouquinho. Se eu fizer uma força grande, ela vai esticar grande. Beleza? E o que a lei de Hooke afirma é que esse tanto aqui, ó, que é o que a gente chama de deformação, essa distância, ela é proporcional à força. Quanto maior a força, maior essa distância. Certo? Então, uma coisa bem óbvia, né? A gente pode escrever a força de mola, a lei de Hooke, através de uma equação. Então, a equação seria essa. A força é igual a K. Pode fazer o K da forma que você quiser, tá? Eu vou fazer assim, porque eu aprendi assim. Mas pode fazer o K de outra forma. K vezes X. Só isso. Vou colocar a flechinha aqui, porque essa flechinha é meio óbvia, né? Então, o que significa cada coisa nessa equação? Então, o F é a força. E toda força mede em newtons, né? O X O X é a deformação. O que é a deformação? A deformação é o tanto que a mola estica. Se é uma distância que ela estica, a deformação vai ser medida em metros. Essa é a unidade correta para deformação. Medir em metros. E o K. O que é o K? Então, esse K, ele representa qual é a dureza desse material. Pensa que eu tenho aqueles elastiquinhos de dinheiro. É bem fácil eu esticar ele. Eu faço uma força pequenininha e ele estica. Agora, se eu pegar uma borracha de, sei lá, uma mangueira de jardim, ela é feita de borracha também. Se eu aplicar uma força, ela também estica, mas eu preciso de muito mais força para esticar. Então esse K, ele representa a dureza do material. Ok? O nome correto dele é constante elástica. E a constante elástica, ela vai ser medida numa unidade meio esquisita, tá? É Newton por metro. Mas basicamente o que significa esse Newton por metro? Então pensa assim, se eu tenho uma mola que tem 100 Newton por metro de constante elástica, o que significa isso? Significa que para esticar ela 1 metro, eu preciso de uma força de 100 newtons. E isso é proporcional, tá? Se você pegar essa mola e quiser esticar ela 2 metros, você vai precisar de 200 newtons. Se você quiser esticar ela 3 metros, 300 newtons. Então a constante elástica mede a dureza dessa mola. Se eu comparar essa mola que tem 100 newton por metro com um elástico que tenha 30 newton por metro, qual dos dois é mais mole? Qual dos dois é mais fácil de esticar? Bom, o elástico, né? Para esticar a mola, para esticar 1 metro da mola, eu preciso de 100 newton. Para esticar 1 metro do elástico, eu preciso de 30 newtons. Então, a constante elástica representa a dureza do material. Quanto maior o número, mais rígido ele é. Belezinha? Fechou então, gente, a ideia da constante elástica? Certo? Que mais que a gente pode falar aqui? Uma coisa legal. Esse Hulk que aparece aqui em cima, o nome dele é Robert. Eu não sei se vocês lembram, mas vocês devem ter visto isso em biologia. Robert Hooke foi o primeiro cara que conseguiu ver uma célula no microscópio. Beleza? Ele era contemporâneo do Newton e os dois se odiavam. Eles eram inimigos mortais. Mas basicamente você tem aí a ideia do mesmo cara que fez vários trabalhos em biologia, tá? Pessoal, fechou então a força de mola da lei de Hooke? Força igual a kx. Vamos lembrar uma coisa básica aqui, tá? Que vocês vão perceber que é importante. Não importa se eu estou esticando a mola ou amassando ela, tá? Eu poderia aplicar uma força para cá, né? E daí essa mola ia ficar amassada.
eu também teria aqui uma deformação, só que a deformação nesse caso seria um amassamento, né? Tanto faz, então, se a deformação é para encolher o material ou para esticar. O que importa é o tanto que ela amassa. Esse vai ser o nosso X, que é a deformação. Não importa se a força está para a direita ou para a esquerda. A força é F, pronto, tá? A força é proporcional à deformação. Vai ter questões em que vão falar que essa força é a força aplicada sobre a mola. A força que eu aplico para amassar a mola. E vai ter questões que vão falar que esse F é a força que a mola faz quando ela está amassada. E é a mesma coisa, né? Lembre da lei da ação e reação. A ação e reação sempre tem o mesmo valor. Então esse F, tanto faz. Se é a força que eu aplico na mola ou que a mola aplica em mim. Dá na mesma. Ok? Belezinha, gente? Então, na apostila de vocês, tem todas as definições de força elástica. É gigante as definições, tá? Deixa eu dar... Olha, começa na página 27, tem a 28, a 29, a 30 e a 31. Daí ele representa por gráfico e tal. Eu acho que para força de mola não tem essa necessidade toda, tá? Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa folhinha aqui, que a gente acabou de definir, e vou deixar aqui do lado. E vamos fazer algumas atividades, para entender o que é força de mola direitinho aplicada. Então, virando a página, na página 32, peguem lá a apostila, a gente acompanha comigo. Então, ops, página 32. A página 32 tem 5 questões. Eu vou resolver as 4 primeiras, e a última envolve rampa. Daí eu posso dizer o que seria, mas não preciso fazer necessariamente a conta, tá? Que é praticamente a mesma ideia. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro o número 1. Mas eu não vou fazer na ordem, tá? Então, o número 1 fala assim, ó. Quando aplicamos uma força numa mola, podemos produzir uma deformação nela. Sério, Sherlock Holmes. Conforme a lei de Hooke. Podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar dessas afirmativas aqui? Letra A. A deformação é sempre a mesma? Se eu aplicar uma força numa mola, ela sempre vai amassar igual? Bom, depende da força, né? Então, não, tá errado. A letra B. A deformação é inversamente proporcional à força? O que significa inversamente? Que quando um cresce, o outro diminui. Basicamente, ele está dizendo, quanto mais força eu aplicar, menos deformação eu vou ter. Não faz sentido, né? A letra C. A deformação é inversamente proporcional à massa da mola? Pessoal, na definição, a gente falou alguma coisa sobre a massa da mola? Hein? A gente falou massa? Não, o K não é massa. O K é constante elástica. Então não tem nada a ver com a massa da mola. Não é a letra C. A letra D. A deformação é diretamente proporcional à massa da mola? Também não tem importância nenhuma, né? E a letra E, que já é a última, única que sobrou, né? É a correta. Então vou marcar já ela aqui. Letra E. A deformação é proporcional à força aplicada. Então, se a gente pegar nossa equação aqui, a deformação é proporcional à força? Sim. Quando eu aumento a força, eu aumento a deformação. Se eu diminuo a força, eu diminuo a deformação. Então é isso, né? Então essa é a definição aí da força de Hooke. Força de Hooke não, força de mola, que é chamada de lei de Hooke. Belezinha, pessoal? Número 1, letra E. Fechou, né? Vamos fazer agora a número... Ah, não, vamos fazer na ordem mesmo. Eu vou fazer a número 3 primeiro, mas tanto faz. Então vamos fazer a número 2. A número 2, agora eu vou precisar de fazer continha aqui do lado, né? Então, página 32, exercício número 2. Eita, tô amassando minha folha aqui no cantinho. Então tá aí, gente. Questão número 2. Então acompanhe lá comigo. Ele fala assim, considere uma mola que obedece à lei de Hooke. Por que ela tem que obedecer à lei de Hooke? Todas as molas não obedecem? Então, vamos só ver uma ideia bem básica aqui antes de a gente fazer a questão. Tem 2 tipos de deformação. Tem a deformação elástica e a deformação plástica. Deformação elástica é quando está obedecendo à lei de Hooke. O que significa isso? Que quando eu amasso um objeto, ele naturalmente tende a voltar para o estado original, tipo a molinha da caneta. A deformação plástica é quando eu gasto energia para amassar o objeto para sempre. Ele não vai voltar sozinho para o estado original. Por exemplo, quando 2 carros se batem, né? Certo? Quando 2 carros se batem, ele não vai voltar sozinho para o estado original. Então, nesse caso, foi uma deformação plástica, que não obedece à lei de Hooke. Beleza, gente? Então, ali, se você pegar uma molinha de caneta e você esticar um pouquinho ela está fazendo uma deformação elástica. Ela volta para o estado original sozinha. Agora, se você pegar aquela molinha da caneta e esticar um montão, ela não vai voltar, né? Certo? Daí não funciona mais a lei de Hooke. Por isso, não está valendo mais.
Bom, nesse caso, número 2, então, a nossa mola obedece à lei de Hooke. Um corpo aplica uma força de 9 newtons. Então, a força aplicada é de 9 newtons sobre uma mola e ela se deforma 5 centímetros. Se ela se deforma, esse é o x, 5 centímetros. A questão pergunta, determine, letra A. A constante elástica, ela quer saber o valor do K. Beleza? É isso que ele quer saber. Só que está escrito ali, ó, o valor da constante elástica da mola em newton por metro. Então eu preciso dessa informação aqui em metro. Bom, para transformar centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, 5 centímetros dividido por 100 vai dar 0,05 metro. Então, essa é a deformação, né? Não posso usar em centímetro, eu tenho que usar em metro. Se eu aplicar direto na equação, força é igual a K vezes X, a gente consegue descobrir o resultado, né? Quanto vale a força? 9. Quanto vale o K? Quero descobrir. Quanto vale o X? 0,05. 9 dividido por 0,05 é igual a K. Portanto, a constante elástica, quanto vai dar 9 dividido por 0,05? Vai dar 180. Então, a constante elástica dessa mola é de 180 o quê? Força estava medida em newton, dividido por 0,05 que estava medido em metro. Então, newton por metro. Essa é a constante elástica da mola. Essa é a dureza dela. Pessoal, difícil a letra A? Alguma dúvida? Falem comigo, gente. Tudo de boinha? Tudo de boa. Sim. Bem tranquilo por enquanto, né, gente? Então, essa é a letra A. A gente calculou a constante elástica da mola. Agora a letra B. Na letra B ele fala assim, qual vai ser a deformação da mola em centímetros? Então, qual vai ser o x da mola em centímetros se a força aplicada for de 22,5? Então, se agora eu aplicar 22,5 newtons de força. Então, quando eu apliquei uma força de 9, ela esticou 5 centímetros. Quando eu aplicar uma força maior, a gente sabe que ela vai esticar mais. Quanto mais? Então é só aplicar na equaçãozinha mais uma vez. F igual a kx. Qual força eu vou aplicar? 22,5. Qual que é o K da mola? Bom, é a mesma mola. Então o K é o igual, 180. E agora, qual vai ser a nova deformação? Não sei. 180 vai passar dividindo. 22,5 dividido por 180 é igual a x. Se eu fizer aqui a divisão, 22,5 dividido por 180 é 0,125. Só que é 0,125 o quê? Como o K estava em newton por metro, a deformação vai estar em metros. O que a questão quer saber é qual é a deformação em centímetros. Se para passar de centímetro para metro eu dividir por 100, para passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Então, se você multiplicar por 100, o resultado aqui vai dar 12,5 centímetros. Então, esse é o resultado final. Pessoal, fechou a questão? Alguém tem alguma dúvida aí? Muito tranquilo ou muito difícil? O que vocês dizem? E aí, pessoal? Não é muito difícil. É tranquilo, né, gente? Bem, você pode falar que não é tão fácil, mas difícil pra caramba não é, né? E eu ia tomar uma água e não tem mais. Bom, então tá aqui. A gente calculou a constante elástica da mola e a deformação dela. Eu vou fazer o número 3 aqui embaixo, porque o número 3 é bem tranquila também, tá? O número 3 é basicamente só o que a gente fez aqui na letra A. Então, o número 3 ele fala assim, acompanha lá comigo. Um engenheiro necessita determinar a constante elástica de uma mola, que será utilizada em um dispositivo eletrônico. Para isso, ele exerce uma força sobre a mola e utilizando um dinamômetro. Então, o que é um dinamômetro? O dinamômetro é um equipamento que é feito de mola, que serve para você calcular o valor de uma força. Tudo bem? Ele mede com a régua a deformação sofrida pela mola. Esses dados são utilizados na construção do gráfico a seguir. Daí a pergunta lá em cima. Determine a constante elástica da mola em unidades do sistema internacional. Então ele quer que a gente calcule o K na unidade correta. Exatamente o que a gente fez na letra A. Então, pessoal, olhando no gráfico. Ops, quero caneta preta. Olhando no gráfico. Vamos pegar o gráfico todo, tá? Qual a força ele fez? Bom, aqui em cima, nesse ponto, ele fez uma força de 60 newtons. Então, força 60 newtons. Essa força gerou qual deformação? Bom, essa força gerou uma deformação de 6 centímetros. O objetivo da questão é calcular o K.
Então fica assim, né? Vou dividir por 100 primeiro, para transformar em metro. Então isso vai dar 6 dividido por 100, 0,06 metros. E agora é só aplicar na equação. Então, F é igual a Kx. Qual força foi aplicada? 60. Quero descobrir o K. Qual é o X? O X é 0,06. O 0,06 que está multiplicando passa dividindo. E o resultado final, 60 dividido por 0,06 é 1000. 1000 o quê? Newton por metro. Então tá aí. Esse é o resultado final da questão número 3. A constante elástica vale 1000 Newton por metro. Alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Certo? Então uma questão igual a outra, só que aqui a gente teve que analisar um gráfico. Então eu peguei o ponto maior. Quando uma mola respeita a lei de Hooke, ela está deformando da forma bonita, o gráfico vai ser uma linha reta, tá? Entre força e deformação. Quem é Perússolo? Já quando a mola não se deforma respeitando a lei de Hooke, daí isso aqui vai fazer uma curva, ou para cima ou para baixo, tá? Se você voltar uma página aqui, ó, a gente pode até ver isso no gráfico, tá? A questão está mostrando aqui como seria um gráfico. Então o gráfico é linha reta quando está respeitando, e quando ele fica todo torto é porque não está respeitando mais. Belezinha, gente? De boas? Fechou então? Vamos para a última questão então de força de mola? Então lembrando aqui que qualquer coisa, vocês podem ou tirar um print da tela, se eu estou fazendo muito rápido, e vocês querem copiar também, né, fazer tudo bonitinho no caderno e na apostila. Mas vocês também podem ver a aula depois, tá? Seria uma coisa boa vocês reassistirem as aulas. Questão número 4. Então a gente está ali na página 32 ainda, né? Pessoal, esse número 4 tem que tomar cuidado com um detalhezinho. Então ele fala assim, ó, um estudante prende uma mola helicoidal. Que porra é? Eu falei porra, não pode. O que significa helicoidal? Helicoidal significa em forma de hélice. Como assim em forma de hélice? É uma mola normal, tá? É uma mola em forma de espiral. Então, isso daqui, que está aqui na borda do meu caderno, é uma mola helicoidal. Tudo bem? Que existem outros tipos de mola além disso daqui. Existe uma mola que chama feixe de barras. Você fala, onde eu vejo uma mola que chama feixe de barras? Na suspensão de caminhão e de caminhonete. Então é uma mola que ela é assim, ó, um monte de barras presas uma na outra formando esse tipo de desenho. Beleza? Já a suspensão de carro é molas helicoidais. Bom, curiosidadezinha para vocês. Então, a número 4 fala assim, gente, ó. Um estudante prende uma mola helicoidal de 10 centímetros ao teto de uma sala. Para determinar sua constante elástica, ele pendura um bloco de massa 2,4 e verifica, após o equilíbrio, que a mola passa a ter 30 centímetros. Então, vamos ver aqui, ó. No início, vou fazer o desenho que está na própria apostila. Aqui estava a mola. E ela tinha um comprimento de, a questão fala, 10 centímetros. Depois, nessa mesma mola, ele pendura um objeto, e essa mola vai esticar. Esse objeto tem 2,4 quilogramas. E a mola agora, ela fica com 30 centímetros. Então ela tinha 10 centímetros sem nada e 30 centímetros quando pendura o objeto. Sabendo que a aceleração da gravidade na Terra é igual a 10, determine, letra A força elástica exercida pela mola. Então, o que aconteceu aqui? Vamos analisar. Vamos considerar que o objeto é só um pontinho aqui. Esse é o nosso objeto. Quais forças estão atuando sobre esse objeto? Bom, sobre esse objeto eu tenho o peso puxando ele para baixo. Concordam? Peso puxando ele para baixo. Mas ele não está indo para baixo, porque ele está parado. Quem está segurando ele? Quem está segurando ele é a mola. Então, para cima tem a mola puxando ele. Se ele está parado, quer dizer que se ele não sai do lugar. Só deixa eu ver uma coisa que eu acho que eu risquei a outra página, já que eu risquei muito forte. Mas não foi tão forte assim. Se ele está parado, isso significa que a força que a mola exerce é igual ao peso desse objeto. Belezinha, gente? Tranquilo? E a gente sabe calcular peso, né? Como calcula peso? Bom,
Ops, vou calcular aqui. Peso é massa vezes gravidade. A massa do objeto é 2,4, a gravidade é 10. Então, o peso dele é 24 newtons. Se o peso dele para baixo vale 24, quanto tem que valer a força da mola para que ele fique parado? Bom, a força da mola tem que ser igual ao peso. Então, a mola está aplicando uma força de 24 newtons também. Então, fechou aí a questão. Essa é a letra A. A letra A está perguntando que força que a mola faz, tem que ser igual ao peso. Se não, se a força da mola fosse maior, ele deveria subir. Se o peso fosse maior, ele deveria descer. E eles têm que ser iguais, né? Fechou a letra A, gente? De boa? Letra B. Mais uma vez a letra B pergunta qual é a constante elástica da mola. Bom, eu vou aplicar aqui na equação da força de mola. F igual a Kx. Qual a força que a mola está fazendo? 24. Qual é o K? Não sei. Qual é o X? Bom, o X é a deformação. Olhem lá. Se a mola tem 10 e estica para 30, quanto vale a deformação da mola? A deformação não seria o tanto que ela estica? Se ela tem 10 e estica 30, a deformação seria essa distância aqui. Concordam que é 20 centímetros a deformação dela? Beleza? Então 20 centímetros é o tanto que ela estica, não é 30, tá? Não é o tamanho total dela, é o tanto que ela esticou. Se eu dividir isso por 100, a gente chega na deformação de 0,2 metros. E é 0,2 que eu tenho que pôr aqui. 0,2 passa dividindo, 24 dividido por 0,2 é igual a K, e a constante elástica da mola, 24 dividido por 0,2 é 120. 120 newton por metro. Então está resolvido. Resposta da letra A, força da mola 24 newtons, da letra B, constante elástica 120 newton por metro. Fechou, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilinho, força de mola? Tá indo. Tranquilo. Tá indo. Beleza. Pessoal, então sobre força de mola, eu vou parar aqui, tá? A número 5 eu não vou fazer, mas basicamente na número 5 você pode perceber o seguinte. Vou fazer um desenho bem curtinho aqui. Ó. Seria assim. Aqui eu tenho uma mola presa no chão. E aqui eu tenho um objeto pendurado. E aqui tem uma corda que passa numa rodana que desce na mola. A questão aqui, não sei o que ela está pedindo, tá? Não vou ler a questão, mas basicamente a análise dessa questão seria assim. A força que puxa esse objeto para baixo é o Px. Como ele está parado, a tração aqui tem que ser igual. Então essas duas forças têm que ser iguais. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se é uma corda, a tração também aponta aqui. E para baixo, a mola está puxando com uma força F. E essas duas também têm que ser iguais. Ou seja, a força que a mola recebe é o Px. Então, se você calcular o Px, você descobre a força da mola e calcula ali o que a questão está pedindo. Beleza? Deixa eu separar isso aqui, porque isso aqui é outra coisa, né? Fechou então, gente? De boas? De boas. Então tá. Se a gente virar a página da apostila, a gente vai chegar agora na página aqui 34 e vai entrar em força de atrito. Tá? Eu vou pegar então essa parte, eu vou guardar minha apostila aqui por enquanto, porque eu vou definir para vocês sem a apostila. Beleza? Eu vou passar todas as definições de força de atrito sem a apostila. Então vamos tirar essa página daqui e agora a gente vai começar um novo assunto. 9h19 agora. Então, pessoal, força de atrito. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou sair por um minutinho, porque eu vou encher minha garrafinha d'água, tá? Porque eu tô com sede e minha garganta já tá cansada. Então, segura aí, tá? Podem me ver na câmera aqui, ó. Vou tirar o fone e vou pegar.
Pronto, foi bem rapidinho. Toma cuidado para não derramar água, que antes de começar a aula, a primeira aula da manhã, eu derramei água na minha mesa aqui e molhou um monte de coisa. Então, pessoal, força de atrito. Então, essa talvez seja a parte mais dificilzinha aqui desse assunto, tá? Do assunto de forças que a gente está vendo. Mas eu vou explicar para vocês bem passo a passo, com bastante detalhe, para ficar bem tranquilo para todo mundo, tá? Deixa eu um pouco aberto aqui minha janela, senão eu morro aqui dentro. Então é o seguinte, o que é a força de atrito? Para começar, força de atrito é uma força de contato, ou seja, você tem que ter contato com uma superfície. Então, eu não posso ter atrito, eu não posso considerar o atrito com ar, por exemplo, beleza? Então, falar quando eu estou de carro na estrada, eu gosto de pôr a mão para fora do carro, e daí eu vou fazendo ondinhas assim, para sentir o atrito com o ar. Não, você não está sentindo atrito com o ar, porque atrito é uma força de contato. Tem que ter contato com uma superfície. Então, essa força do ar aí a gente pode chamar de resistência do ar, mas não de atrito. Beleza? Se ela é uma força de contato, a gente pode lembrar de outra força que também era de contato, que era a força normal. Então, o atrito ele vai ter tudo a ver com a força normal. Beleza? Que também era uma força de contato com a superfície, né? Então, basicamente, para ter atrito, tem que ter normal. Como que a gente pode definir, então, força de atrito? A gente define assim. É uma força de contato, contrária, não sei escrever mais, contrária ao movimento. Pense em qualquer movimento. O atrito ele é contrário automaticamente. Beleza? Certo? Então, o atrito sempre é contrário ao movimento. Então, vamos pegar aqui uma situação bem basiquinha para a gente descrever. Então, eu tenho aqui uma superfície horizontal. Eu tenho aqui um objeto em cima dessa superfície. Beleza? Agora, essa superfície ela tem atrito, tá? Deu aviso ali de 10 minutos, mas a gente tem 2 aulas hoje, né? Certo? Teoricamente, a nossa aula vai até 10, é isso? Eu nunca lembro os horários, porque cada escola tem um horário diferente. Então, isso. Das 9h30 às 9h10, a nossa segunda aula. Agora é 9h22, então vamos lá. Pessoal, então tá aqui. O atrito é uma força de contato que é sempre contrária ao movimento. Se eu tentar fazer uma força para a direita, eu aplico uma força aqui para a direita. Nem sempre eu vou conseguir mover um objeto, certo? Eu coloco um objeto aqui, ó, minha calculadora. Encostei aqui a minha caneta. Estou empurrando a minha calculadora para lá. Ela não está se movendo. Por que ela não está se movendo? Porque o atrito é contrário ao movimento. Se eu quero mover o objeto para um lado, automaticamente a força de atrito, que a gente vai representar por FAT, né, força de atrito, não é gordura, ele é o contrário. Beleza? Você fala, mas você nem moveu o objeto e o atrito já é contrário? Sim, gente, é exatamente isso. O atrito é contrário ao movimento e à ideia de movimento. Se eu tento mover, o atrito é contrário. Beleza? Então, equação que calcula o atrito. Eu vou usar agora uma letra grega nova para vocês, que é uma letra que eu uso o tempo todo, tá? Então é assim, equação da força de atrito. Força de atrito é igual. Essa letra grega é essa daqui, ó, vou escrever aqui do lado. Eu vou escrever ela bem grandona, ela seria assim. Então, ela é como se fosse uma letra U minúscula, só que ela tem uma perna maior, beleza? O nome dessa letra é Mi. Então, a força de atrito é Mi multiplicado por N. Então, vamos escrever o que é cada coisa, obviamente, né? Então, escreve aí o que é o N, o que é FAT e o que é o Mi. Então, o N é fácil. O que é o N? O N vai ser a normal. Então, o N é a força normal. E aqui vocês vão perceber que por que o atrito é mais complicado, tá? Porque para força normal não existe equação. Em cada situação a força normal é diferente. Portanto, em cada situação o atrito também é diferente. O que é o FAT? O FAT, obviamente, é força de atrito. E a força de atrito é medida em newtons, porque ela é uma força, certo? Pessoal, não tem flechinhas em cima, tá? Geralmente as nossas equações têm flechinhas em cima, para mostrar que a força ela é na mesma direção e sentido da outra coisa. Na equação da força de atrito, não.
A força normal, ela sempre forma 90 graus com a superfície. Então, nessa situação aqui, a normal aponta para cima. Né? Ela forma 90 graus com a superfície. O peso aponta para baixo. Eu estou tentando mover o objeto para frente. O atrito, ele sempre é contrário ao movimento. Então, como eu sei a direção e sentido do atrito? Como que eu faço para descobrir a direção e sentido do atrito? É sempre contrário ao movimento ou à tendência de movimento, né? Então é importante você lembrar disso. O atrito vai ser sempre contrário à tendência de movimento. Nesse caso, se eu tento mover para a direita, o atrito é para a esquerda. Bom, então tá aqui. Força de atrito FAT, N normal. O que é a letra μ? Então a letra μ a gente chama de, vou escrever aqui de preto mesmo, coeficiente de atrito. Beleza? O que significa isso? Ele vai ser um número que não tem unidade de medida. Então, se falar força mede em Newton, massa mede em quilograma, coeficiente de atrito mede em quê? Mede em nada, não tem unidade. Tá? Então, ele vai ser um número, e esse número ele representa a interação do objeto com a superfície. Tudo bem? Então, a interação do objeto com a superfície. Não, isso não está legal. Então, pensa assim. Pensa que você está de meia e na sua casa tem piso de madeira ou tem piso cerâmico mesmo, né? Fica liso, concordam? Então, se você tentar deslizar de meia em cima do piso cerâmico, em cima do piso de madeira, o coeficiente de atrito é pequeno. Pequeno quanto? 0,2, 0,1, 0,3. Ok? Números pequenos. Geralmente é 0, alguma coisa. Agora, pensa que você está com um tênis de borracha, um tênis comum, e você está em cima do asfalto. Não é liso, é áspero, é difícil deslizar. Então, esse coeficiente de atrito vai ser um número bem mais alto. Vai ser 0,7, 0,6, 0,8. Tudo bem? Se você vai fazer escalada, aquelas botinhas de escalada, elas têm uma borracha que é bem macia para ela ter muito atrito com a superfície, para a pessoa não escorregar. Então, o coeficiente de atrito de uma bota de escalada chega perto de 1. 1 seria um número bem alto, tá? Beleza? Então, o coeficiente de atrito ele representa a interação do objeto com a superfície. Não depende nem do objeto, nem da superfície. Depende da interação. Certo? Beleza, gente? Ok? Então, depende dos dois objetos ao mesmo tempo. Geralmente o número é entre 0 e 1. Só que a ideia aqui é que eu não tenho um coeficiente de atrito. A gente tem 2 coeficientes de atrito. Tá? A gente tem um coeficiente de atrito, que é o coeficiente de atrito estático. Daí, geralmente, eu vou colocar assim, olha. μ, que é o coeficiente de atrito, e um e do lado. Coeficiente de atrito estático. O nome já deixa claro, né? Se ele é estático, você vai usar sempre que o objeto estiver parado. Então, parado. Beleza, gente? O coeficiente de atrito estático só é usado quando o objeto está parado. E o outro é o coeficiente de atrito cinético. Aqui tem dois nomes, tá? Ele pode ser chamado de cinético, mas ele também pode ser chamado de dinâmico. É a mesma coisa. Beleza? De qualquer forma, eu posso colocar daí μc ou μd. Tanto faz, né? Os dois é igual. Cinético ou dinâmico. E como o nome diz, cinético, cine significa movimento, dinâmico também, né? Dinâmico significa movimento. Então você vai usar ele quando o objeto estiver em movimento. Você vai usar ele sempre que o objeto estiver em movimento. E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre aqui, isso vai ser bem importante, é que o coeficiente estático sempre é maior que o coeficiente cinético. Beleza? O que significa isso? O atrito quando o objeto está parado é maior do que quando ele está em movimento. Tudo bem? Pessoal, acho que a parte de definição era isso, tá? Definir tudo que é relativo ao atrito. Então, repetindo aqui, o atrito ele sempre é contrário ao movimento, ele é uma força de contato, certo? Beleza? E ele é calculado com base na força normal e no coeficiente de atrito, que é a interação do objeto com a superfície. Se o objeto está parado, eu uso o coeficiente estático. Se o objeto está em movimento, eu uso o coeficiente, eu vou preferir chamar de cinético, tá? Eu não sei como a apostila chama. Acho que a apostila chama de cinético também, na maior parte dos casos, tá?
Eu achei uma que usa cinético e outra que usa dinâmico. Então a apostila vai misturar essas duas palavras, tá? Mas lembre que não significa estático, né? Fechou, pessoal? Muito difícil? Alguma dúvida aí na definição? Falem comigo. Não. De boa, professor. De boa? Então tá. Pessoal, então, falta 1 minuto e 40. Eu acho que dá tempo de a gente fazer aqui o exercício número 1 da apostila, tá? Então, na página 38. Daí a gente faz esse, daí eu encerro essa chamada e abro outra, tá? Pessoal, então, olha aqui. A força de atrito atua no sentido contrário ao deslizamento ou à tendência de deslizamento de um corpo. Então, a tendência de movimento ao movimento, né? Ele usou outra palavra. Com base nessas afirmações, representa o vetor da força de atrito que age sobre uma pessoa quando, da letra A, ela desce uma rampa. Então, olha como é contraintuitivo, tá? A pessoa está descendo uma rampa. Quando ela coloca o pé no chão, qual a tendência do pé escorregar? Não é do pé escorregar pela rampa? Se a tendência é do pé escorregar pela rampa, o atrito ele tem que atuar ao contrário. Então, nesse caso aqui, o atrito aponta para cima. Okay? Essa é a força de atrito. A força que atrapalha o movimento do pé escorregar na rampa. Então, a tendência natural é o pé escorregar para baixo, o atrito aponta para cima. Quando uma pessoa sobe a rampa, quando a pessoa está subindo a rampa, a tendência do pé dela não é escorregar para baixo também? Se a tendência do pé escorregar para baixo, o atrito mais uma vez aponta para cima. Beleza? Certinho? Então, o atrito sempre é contrário ao movimento. Pessoal, eu vou encerrar essa chamada. Vou tirar um print de tela aqui. Por quê? Porque eu vou fazer uma chamada. Então, essas são as pessoas que estão hoje nessa aula. Será que a hora que eu der um print